Graça e paz, querido irmão, que alegria poder estar mais esse dia com você, para nós. Estamos aqui no Papo de Graça, podendo falar dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus que nos concedeu e nos trouxe vida. E nessa manhã eu queria falar de um outro pilar da vida cristã, que é a oração. Fundamental para que eu e você tenhamos uma vida que agrade a Deus e venhamos trilhar a santidade, confiado na graça do Senhor, confiado no seu amor, no seu poder. Vamos estar então caminhando. E como crente em Jesus, como cristão, você tem o privilégio de orar ao Senhor. Você recebeu essa grata satisfação de poder orar ao Senhor e invocar o nome dele. E a Bíblia deixa claro que Jesus, ele orava bastante, ele passava noites inteiras orando, intercedendo ao Pai, para que eu e você tivéssemos o modelo, o exemplo. E muitos de nós falhamos nessa vida de oração. Às vezes planejamos e começamos, mas não mantemos essa vida devocional, não conseguimos manter a leitura e a oração. E para que eu cresça na graça do Senhor Jesus, no seu conhecimento, essas duas coisas são indispensáveis, meu amado irmão. Você precisa ter na sua agenda um tempo diário para orar, para falar com Deus. E às vezes na correria da vida, e corre para cá, corre para lá, e eu fico falando nas pontas de horário, de manhã, Senhor, obrigado por esta manhã. Quando eu lembro de orar, oro pelo almoço, Senhor, obrigado pelo almoço. Aí chega a noite, Senhor, obrigado por esse dia. E eu resumo a minha vida de oração a este tipo de oração. Bem, a oração é uma parte importante na sua nova vida. E sem a oração, dificilmente você vai crescer nessa graça, o hábito de falar com Deus. Mas existe uma orientação do Senhor, e eu quero ler esse texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, versos 6 e 7. Jesus, ensinando sobre a oração, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fizeram os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Amém? Então Jesus deixa aqui, logo depois ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Ele deixa para mim e para você orientações. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o Senhor ele quer ter um tempo a sós conosco. Um tempo de intimidade, tempo que eu vou rasgar meu coração. Olha, querido irmão, muitas vezes nessas pontas que eu falei para os irmãos, primeira hora do dia, meio-dia, final do dia, não é oração de intimidade. E alguns só oram na igreja, no templo. Essa vida de oração é uma vida de oração fraca, sem muito sentido. Porque você fica, às vezes, nas repetições. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, obrigado pela noite que chega. E aí você repete todos os dias esse mantra, mas não desenvolve a intimidade de rasgar o coração, de falar com Deus. E por essa razão a sua vida de oração vai perdendo sentido e você muitas vezes deixa essa asa com a vida cristã é como um avião, Ninguém sobe num avião com uma asa. E às vezes você até lê, mas não ora. E às vezes até ora, mas não lê. Então você vai crescendo meio que manco, sem uma vida consistente, sem aprofundar as suas raízes. Aí é que está a razão de muitos tentarem pelos seus esforços e desistirem, porque deixam de experimentar essa graça da santidade, de crescer nessa graça. Então a oração é uma graça de Deus que ele te concedeu. Agora você tem que desejar, você tem que querer. E aí ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Quarto é um lugar de intimidade, onde Deus quer ouvir você.
Dificilmente você vai ouvir alguém lá na igreja ou em público rasgar o coração, falar da sua situação, das suas tristezas, das suas angústias. Dificilmente você vai ouvir alguém falar do seu pecado, das suas lutas, lá no quarto, fechando a porta. E aqui, o quarto pode ser qualquer lugar, meu amado irmão, onde você possa exercer a sua liberdade de falar com Deus, honestamente, abrir seu coração, falar a verdade, falar das suas impurezas, das suas dificuldades, dos seus pensamentos, daquilo que está no seu coração, um rancor, um ódio, uma mágoa, uma ausência de perdão, abrir o coração para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. E aí quando você exercita isso aqui, o texto deixa claro e diz: então seu pai que vê em secreto o recompensará. Aí a sua vida de oração vai ter motivação, porque você vai ver recompensa, não é apenas uma repetição. Você vai ver que Deus vai gerar essa vida nova que você precisa, através da sua vida de oração. Então, você lê, Deus fala com você, você se alimenta, você fala com Deus através da oração e tem a recompensa. Mas não é aquela oração hipócrita, não é aquela oração onde eu só falo da justiça que eu tenho, da minha bondade. Né? Eu me lembro de Jesus contando a experiência lá em Lucas, no capítulo 18, você ouve a parábola do fariseu e do publicano. Então o fariseu falava da sua justiça, o publicano ousava levantar os olhos, ficava batendo o peito, miserável. Jesus deixa claro aos seus discípulos que aquele publicano saiu justificado. Porque a oração, querido irmão, não é para eu agradar a Deus, é para eu falar da minha vida, é para quem eu sou. E aí Deus vem em seu socorro. Isaías, quando entrou na presença do Senhor, e que ele viu a glória do Senhor lá no templo, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo pecador, miserável, de lábios impuros. Até então Isaías não tinha visto a sua natureza, a sua dificuldade também. Pronunciou vários ais para os outros, para a nação, mas nunca para ele mesmo. E aqui, meu amado irmão, quando você tem uma vida de oração diária, você vai poder levar suas ansiedades, suas dificuldades. Quando o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei tudo conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica. Então essa oração vai ajudá-lo, vai fazer com que você experimente Deus. Com isso, você vai criar o hábito de orar, porque não vai ser um monólogo, mas um diálogo, onde Deus vem e te abençoa. E o texto diz: quando orares, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Mas é fruto de uma experiência. Abrir o seu coração. Tem gente: pastor, mas eu não consigo passar 5 minutos orando. Você não consegue? Eu vou te dizer por quê. Porque você faz repetições. Mas se você abrir o coração do Senhor, tem misericórdia da minha vida. Falar a verdade. Usar a oração, meu amado irmão, como instrumento de comunicação ao Senhor. Falar das grandezas de Deus, dos milagres de Deus também. E às vezes as pessoas vão a Deus só para pedir. Que pede pelo filho, pede pela mãe, pede pelo pai, pede. Mas não fala de si. Nunca abre o coração. Nunca fala das suas mazelas, das suas mágoas, das tristezas, das angústias. E quando eu desenvolvo essa vida de oração, onde eu levo o Senhor, eu falo, meu amado irmão, a verdade, eu tenho que chegar com esse sentimento que o texto diz: mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, com sentimento de filho. A paternidade de Deus é real. Ele vai abrir a janela do céu sobre a tua vida, vai abençoar na sua vida espiritual. Isso é crescimento espiritual. No texto todo você vai ver que Jesus vai falar de tesouro, depois das preocupações que as pessoas têm com as coisas, né, da vida material, com o que comer, o que beber, o que vestir. E ele vai continuando falando isso, e no finalzinho ele diz: olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas me serão acrescentadas. Como é que eu busco isso? Pela oração. Pela oração. A oração é indispensável para a sua vida cristã.
Então, se você quer crescer na graça do Senhor Jesus, exercite esse texto. Entra no teu quarto. Fala com Deus. Abre teu coração. Fala das tuas dores. Fala onde dói. Fala quais são as suas tristezas. Fala, porque isso não é murmúrio, querido. Isso é abrir o coração, é pedir socorro. E vai vir refrigério na tua vida. E a sua vida de oração vai ser cheia de significado. Você vai amar estar na presença de Deus todos os dias. Separe um tempo diário. Olha, todas as experiências que nós ouvimos de vitória, aí você vai falar, você vai ouvir quarto de guerra, lugar secreto, tempo a sós com Deus. As experiências que nós ouvimos de mulheres e homens de oração, eles tinham um lugar, eles tinham um tempo de oração. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus passava noites inteiras orando. E antes de ser tentado, ele passou 40 dias no deserto, jejuando e orando. Como é que você vai ter vitória se a sua vida de oração é pouca ou quase inexistente? Minha oração é que você desenvolva a sua vida de oração, tenha um tempo a sós com Deus. Fecha o teu quarto, fala com Ele e Ele vai te abençoar. E vai alegrar o coração de Deus esses encontros. Deus quer e aguarda esse encontro. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te fortaleça e enche você dessa graça. Em nome de Jesus.